No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoas ou títulos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso porque nós conhecemos muito bem a teologia trinitariana, diz que é um Deus só, que é subdividido em três pessoas distintas. Distintas significa diferentes. Então, se são três distintos, o que é distinto? É um diferente do outro. Porém, se são distintos, eles não podem ser iguais. Aí é que entra uma das grandes contradições da doutrina trinitariana. Porque, veja você, se são três iguais, não podem ser distintos. Eles são da mesma substância, iguaizinhos em atributos, em poder. É só você pegar um credo, por exemplo, atanasiano, que vai falar sobre isso. Escrevi isso no livro, né? E tem também o credo apostólico, um credo do primeiro século atribuído aos apóstolos, que também é o credo apostólico da Igreja Católica, que foi atribuído, um documento atribuído aos discípulos, que eles nunca escreveram isso aí, pode ter certeza disso, porque se não está nas escrituras, não tem como comprovar. Essa é que é a grande realidade. Mas voltando aqui ao tema, são três pessoas, são pessoas ou são títulos que o nosso Deus ocupa? Isso é muito interessante. Por exemplo, o Senhor Jesus, a Bíblia falando, 800 anos antes dele vir, o profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais falou da vinda do Messias, foi o profeta Isaías. Por isso ele recebe esse título de profeta messiânico. Ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará, ou seja, o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja quantos títulos vai receber o menino. É um menino, um filho, porque o menino nos nasceu, um filho, um filho se nos deu. Então, um menino vai nascer. Esse menino vai nascer, é um filho que foi dado para nós. É filho, que mais? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Deus Forte, é filho, é Deus, é pai, é conselheiro, Príncipe da Paz. Uma criança só que nasceria, segundo o profeta, um menino só que nasceria, quantos títulos ele ocuparia? Quantos títulos esse menino ocuparia? O Deus conosco é um Deus forte, é Pai da Eternidade. Bom, se aquele menino que nasceria lá, em Belém, se o menino que nasceria lá é o Pai da Eternidade, ou seja, ele é o Pai daquilo que é eterno, o que é eterno? É aquilo que não tem princípio nem fim de dias. E aí você vai pegar Colossenses capítulo 1, vai ver que, abre aspas aqui, que ele é o primogênito de toda a criação. É o primogênito da criação. O primeiro criado, que aí muitos teólogos deturpam esse texto e dizem, olha, ele foi criado, ele é o primeiro criado, e o filho não pode ser criado. Ele é o Pai da Eternidade, como é que ele é o primogênito da criação? É um título que ele recebeu, evidentemente. É um título que lhe coube. Então ele é o Pai daquilo que é eterno. Pensa bem nisso. Aquela criança, aquele que nasceria lá em Belém. Aí você pega o profeta Isaías dizendo assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, verso 6. Jeová falando aqui que é primeiro e último. E se você pega a doutrina das três pessoas, você vai entender que a primeira pessoa é o Pai,
A segunda pessoa é o Filho e a terceira pessoa da Trindade. Então, dentre os títulos recebidos individualmente por cada Deus da Trindade, por cada ser que compõe a Trindade, que aí são distintos, essa Trindade romana, porque Apocalipse fala de uma Trindade, e em breve estarei falando novamente, já falei aqui no canal sobre essa Trindade terrível, que a Bíblia fala que tem uma Trindade horrível. E nós vamos falar dessa Trindade, talvez amanhã, para os novos ouvintes que têm se chegado a nós. Mas, veja, na teologia trinitariana, a primeira pessoa é Yahvé. O Yahu, Yahuwah Tsevaot, o nome que você quiser, Jeová. Então, essa é a primeira pessoa. Está dizendo aqui, ó, assim diz o Senhor Jeová, Rei de Israel. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não tem Deus. E aí, você lendo Apocalipse, não basta ir tão longe, que ele diz, olha, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, e fala, o primeiro e o último, Apocalipse 22, 13. Eu sou o primeiro e o último. É o próprio Cristo que está falando. É só você descer mais um pouquinho que você vê Jesus assinando o livro de Apocalipse. Aí mesmo, Apocalipse 22, último capítulo, verso 16. Eu, Jesus, Yehoshua Hamashia e Yeshua Hamashia, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, eu sou pai de Davi e sou filho de Davi ao mesmo tempo. Só que a gente só conhece o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O título davídico de Jesus, filho de Davi, esse que nós conhecemos. Mas ele como pai de Davi, o pai da geração dele, ele mesmo diz aqui, eu, Jesus, sou primeiro e sou último e sou raiz e sou geração de Davi. Então, meus irmãos, os títulos do Senhor Jesus são incríveis, são muitos. Muitos. E não são pessoas. Ele é advogado, é juiz, é autor da vida, autor da salvação, ele é cordeiro, ele é leão da tribo de Judá, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida, ele é cabeça do corpo, cabeça da igreja, filho do Altíssimo, filho de Davi. Entende? Quantos títulos? Pão vivo, água, primogênito, pastor das ovelhas, bispo das almas, Rei dos judeus, Rei dos reis, Rei das nações, Rei de Israel, raiz de Davi, sumo sacerdote, verdade, vida. Sabe, quantos títulos, fiel testemunha, fiel e verdadeiro, filho do Deus bendito, filho do Pai, mas não são pessoas. Imagina cada título desse que eu falei de Jesus, você dá uma pessoa para cada título desse. Isso não existe. Isso é uma questão que é só pelo Espírito que você vai entender essas coisas. Então ele é o primeiro e o último. Se ele é a segunda pessoa da Trindade, como que a gente ouve ele falar dos próprios lábios dele que ele é o primeiro e o último? E aí, enquanto isso, você que me ouve, que crê na doutrina da Trindade, como fica? Você fala, não, ele é a segunda pessoa. E ele diz, não, eu sou o primeiro. Não, mas ele é o segundo, ele é depois. Não, eu sou o primeiro. Quer dizer, a teologia tem mais força e mais credibilidade do que a própria palavra do Cristo, dizendo que não é segundo, que é primeiro. É isso que eu quero que você entenda. O Eterno fala lá em Isaías, olha, eu sou o primeiro e o último. E aí vem o Filho e fala que também é primeiro. Quem é primeiro e último? Você está entendendo? O Pai, tudo bem. Pode falar que é primeiro e último, né? Mas o Filho também é primeiro e último. Aí vem a terceira pessoa também, só falta essa agora. Dizer também que é primeiro e último. Então, gente, não são pessoas. Porque Deus é um só. E não há outro além dele. Agora, se você pesquisar, faça uma pesquisa rasa, superficial, a origem da Trindade. As religiões antigas usavam e criam e adoravam e reverenciavam uma divindade trina, tripartita, composta por 3 seres. Pega a religião da Índia, a hindu, você vai ver lá três divindades soberanas. De tantas milhares de divindades que tem
na Índia, mas tem 3 lá que se destacam. Você pega a cultura dos sumérios, você vai ver lá 3 divindades. Você pega a cultura egípcia, você vai ver 3 divindades superiores a todas as demais. E assim sucessivamente. O cristianismo, ele simplesmente se apropriou dessas culturas, dessas teologias pagãs e trouxe para dentro de si. O Natal e tudo que você puder imaginar de doutrina pagã, o cristianismo pegou tudo para ele. Alguém vai dizer que pegou isso com a melhor das intenções? Eu não acredito. Eu não confio que o diabo vai enfiar um paganismo goela abaixo do povo na melhor das intenções. Não existe isso. É muito importante você ouvir o que nós estamos falando aqui no Minuto da Unicidade, dar crédito e pesquisar. O que está por trás do tenebroso Natal, da festa de São Nicolau, que todos os crentes tiram foto com a árvore de Natal, o que significa aquela árvore de Natal? Qual é o propósito desse poste ídolo tão adorado? Estamos chegando aí ao Natal, e a gente sempre fala aqui de Natal quando vai chegando o final de ano. Não são pessoas. Não existe pessoas na divindade. Não existe. Todos os textos, quem viu a glória de Deus, quem veja o céu aberto e um assentado sobre um alto sublime trono. Isaías viu lá, capítulo 6, viu a glória de Deus, viu Deus na sua sala do trono, viu os serafins em volta dele, não viu nenhuma trindade. O profeta Micaías diz, olha, eu estou vendo aqui, né, lá em 1 Reis, capítulo 22, se eu não me engano, 1 ou 2 Reis, mas acho que é 1 Reis, capítulo 22, olha, eu estou vendo aqui o Senhor, o céu aberto e o Senhor lá, e o seu exército à sua direita e à sua esquerda, exército à direita e à esquerda, não tem outros 2 seres lá à direita e à esquerda, não existe. Apocalipse, João é levado aos céus, Apocalipse capítulo 4, ele fala, olha, um trono grande lá no céu, e estou vendo um assentado sobre o trono, um assentado sobre o seu trono. Não vê 3 assentados em trono. Se tem 3 sentados num trono, não é trono, é sofá. Com todo o respeito que eu posso falar aqui para você, mas essa é que é a grande realidade. É preciso despertar. A igreja primitiva não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse batismo só veio ser inserido na história da igreja 3 séculos depois, 4 séculos depois. O batismo que a igreja praticava era o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38, Atos 8, Atos 19, e por aí vai. Atos 10, Romanos 6, Gálatas 3:27, 1 Pedro também, capítulo 3, do 18 ao 20. É muito interessante nós refletirmos sobre essa questão e eu agradeço demais o seu carinho, da sua audiência. E amanhã nós voltaremos aqui com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Se inscreva no canal, ative o sino para novas notificações. E você que de alguma maneira deseja cooperar com este Ministério do ID, de falar dessa mensagem todos os dias aqui, na descrição do vídeo tem um Pix para que você possa nos ajudar na compra de novos equipamentos, de um laptop, enfim, abençoar de alguma forma, caso queira e caso possa. Até o próximo programa, graça e paz. Minuto da Unicidade.